a região aí onde você está, no nosso querido estado de Sergipe. Amados, compartilhe, abençoe alguém, evangelize alguém, acorda alguém aí, escreve aí no grupo, chama o pessoal, tá bom? E eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus vai impactar nossas vidas através do poder da sua palavra. Vamos orar. Coloque o seu coração agora na presença de Deus. Eu não sei os seus problemas, não conheço as suas dores, sei que estamos vivendo dias difíceis. As Escrituras, a palavra de Deus, já nos advertia quanto a isto. O povo de Deus, né, o povo conhecido como povo de Deus, que é aquelas pessoas que amam a Deus e que buscam conhecê-lo cada vez mais. O povo de Deus, através das Escrituras, está avisado. O povo de Deus está avisado, pois as Escrituras Sagradas, ela nos fala, né, e ela nos conta dos principais acontecimentos neste mundo. A palavra do Senhor, ela nos advertiu, né, e já há muitos séculos, alguns milênios atrás, sobre grandes fenômenos que iriam acontecer, como a queda da Babilônia, a ascensão e queda da Babilônia, como a ascensão e queda do império, né, de Ciro, né, os assírios. A Bíblia nos falou da ascensão e da queda do Império Grego. A Bíblia também nos falou da ascensão e da queda do Império Romano, como nos falou do Egito, né? A Bíblia nos advertiu sobre muitos fenômenos e assuntos referentes à nação de Israel e às nações próximas a Israel. A Bíblia nos advertiu e nos falou da vinda do Messias, né? O que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, quando em Jerusalém, né, nascido de uma virgem chamada Maria, né, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele trouxe uma mensagem de libertação, de salvação, o evangelho da graça, algo arrebatador, transformador. E junto com a sua palavra, com o seu evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele realizou toda sorte de sinais, milagres e maravilhas. Sinais, milagres e maravilhas incontestes, divulgado, registrado, não somente pelos seus seguidores, mas também por historiadores como Joséfo e outros, que escreveram acerca daquilo que aconteceu no Império Romano, nos dias também de Jesus Cristo. Então está registrado nos anais da história, tanto na Bíblia, como por outros historiadores, o que aconteceu com a Terra após a vinda de Jesus Cristo. Desta forma, o mundo ficou dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo antes de Cristo era uma coisa, mesmo o mundo socioeconômico, né, o mundo cultural e etc., antes de Cristo foi uma coisa, depois de Cristo foi totalmente outra. Então nós não podemos negar, o mundo não pode negar a evidência da transformação que a presença de Cristo e o seu evangelho trouxe para a Terra. E a Igreja de Jesus Cristo hoje continua levando esta mensagem, este evangelho, porque foi o próprio Cristo, foi o próprio Senhor Jesus que nos incumbiu desta honrosa missão de levarmos o seu evangelho a toda criatura, em todos os lugares. E ele também nos falou de assuntos muito interessantes que iria acontecer, então, após a sua ascensão. Ele nos falou de coisas muito interessantes que iria acontecer. Algumas boas, como o derramamento do Espírito Santo, mas como também a sua vinda, a sua volta, né? Mas ele também nos falou de fenômenos na natureza, de acontecimentos terríveis que iria abalar o mundo, como pestes, guerras, terremotos, né? Sinais nos céus. Ele nos falou fenômenos na sociedade, no aspecto da família. Então, Jesus nos advertiu de muitos acontecimentos. Portanto, nós não podemos negar a veracidade das Escrituras Sagradas. Tudo isso para lembrar você aquilo que eu estava falando há poucos instantes. O povo de Deus está avisado de todos estes acontecimentos, todos estes fenômenos, estas pestes, estas doenças, esta mortandade, tudo isto já estava predito na palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é a arma mais poderosa que alguém pode ter consigo mesmo. Amém? Nessa oportunidade, nós estaremos falando sobre
Você está sem armas, né? Então, é um tema que nós trazemos para você, né? E eu quero trabalhar este assunto com você. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Fique aí, vamos orar comigo agora. Vamos agradecer a Deus pela honra, o privilégio de podermos estar juntos, gente. Amém? Estamos juntos aqui, outras pessoas vão chegar, né? Outras pessoas vão ver a gravação. É maravilhoso nós podermos interagirmos desta forma, orarmos juntos, meditarmos juntos na palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esta santa e abençoada oportunidade. Oremos em nome de Jesus. Pai Celestial, como é bom, Senhor, estar aqui diante, Senhor, desta câmara, que está levando a minha imagem e a minha voz, Senhor, a centenas de lares. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. E Deus, dentro dessa oportunidade, eu quero te louvar pelo dom da vida, pelo dom de existir, pela nossa salvação. Porque um dia em Cristo, ó Pai, tu perdoaste os nossos pecados. Quando Cristo foi cravado na cruz do Calvário, levando sobre si, levando sobre os seus ombros, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas paixões efêmeras, foi levando sobre si toda a nossa enfermidade, todo o castigo, Senhor, que nos traz a paz, estava sobre seus ombros. A vida que nós temos hoje foi levada sobre ele na morte. A luz que hoje está nos nossos corações, primeiro ele teve que vencer as trevas. Meu Deus, ele levou tudo isto sobre seus ombros para que hoje nós pudéssemos ter alegria no caminho, pudéssemos ter, Senhor, luz, pudéssemos ter, Senhor, direção, pudéssemos ter a vida quando antes estávamos mortos espiritualmente. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu oro e já agradeço a Ti pelas pessoas que serão edificadas, transformadas, serão, Senhor, iluminadas no seu ser, no seu interior, pela luz da Tua palavra. Senhor, nos cerque com a Tua glória e com o Teu poder. Em nome de Jesus, seja detido toda a obra das trevas, tudo aquilo que venha, Senhor, para impedir que este homem, esta mulher, este jovem, ouça esta palavra. Anula, cancela, quebra agora as cadeias, Senhor, os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu te peço, eu sei que o Teu Espírito está comigo e com os meus irmãos. Ó Deus, e que o Espírito Santo possa fazer esta obra gloriosa em minha vida e na vida dos meus irmãos. E que esta palavra chegue a todos aqueles que o Senhor quer que ouça, meu Deus, esta palavra, a fim de serem edificados, abençoados, transformados. Entregamos a Ti a nossa cidade, entregamos a Ti a nossa nação, entregamos a Ti a nossa família, Deus, na certeza de que o Senhor nos guiará, nos levará ao porto seguro, Senhor, ao porto da salvação. Senhor, eu oro por aqueles que estão com dúvida, com medo, aqueles que estão, Senhor, se sentindo sozinhos, desequilibrados emocionalmente, que o Espírito Santo, durante esta mensagem, possa trazer cura, possa trazer vida. Confirma, Senhor, a mensagem. Senhor, com os Teus sinais, com a obra do Teu Espírito nesta vida, neste lar, nesta casa, nesta hora, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Queridos, vamos falar então, né? Nós não podemos estar desarmados. Bem-vindo ao Lincoln aí. Não podemos estar desarmados em tempo de guerra, né? Então, eu quero perguntar para você, você está sem armas ou você tem armas em suas mãos para esta guerra que nós estamos enfrentando? Não é uma guerra comum, eu não estou falando da guerra militar, né? Desta guerra que algumas nações travaram umas contra as outras, não é dessa guerra que eu estou falando, nem tampouco de guerras que ainda existem por aí, onde as pessoas, infelizmente, perdem as suas vidas, né? No sentido físico. Mas eu quero falar de uma guerra muito pior. Quero falar de uma guerra muito mais perigosa, muito mais nociva, muito mais letal. E também, por conseguinte, estaremos falando não sobre armas naturais, mas espirituais. Amém? Como vencer estas guerras. Convide alguém, então, para ouvir esta palavra. A Bíblia nos assegura, a Bíblia nos atesta que há como vencer estas guerras. Estas guerras que estão sendo travadas, né? Todos os dias, todas as horas.
há uma guerra, amados, sendo travada no mundo espiritual. Há uma peleja, né? Há uma batalha que está sendo travada todos os dias, todas as horas, nas regiões celestes. E eu quero falar sobre isto. Eu quero falar sobre coisas que talvez você não está percebido, que talvez você não está ligado sobre isto. Então eu quero falar sobre este assunto. Queira Deus que muitas outras pessoas pudessem estar já no início dessa mensagem para ouvir esta palavra. Mas vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Quero dar um bem-vindo a Janete Damásio, Pai do Senhor, preciso de orações. Mas Janete Damásio, fica aí com a gente no finalzinho também. Vamos orar por você, vamos orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero dar também um bem-vindo a Newton, ao Newton que está com a gente, Newton Balinha que está com a gente. Boa noite, pastor e povo abençoado. Amém? Boa noite, meu querido. Também a nossa irmã Isabel Cristina, que está com a gente. Washington Carlos também já falei, né? Muito bem. Então, vamos meditar, amados, na preciosíssima palavra de Deus. Amém? Então, você não pode, você não deve, poder você pode, mas você não deve estar desarmado. Você não deve estar sem armas. Você precisa estar preparado para esta peleja que está sendo travada aí no mundo espiritual. Amém? Eu quero convidar você para lermos alguns textos sagrados, alguns textos da palavra de Deus, que eu vou tomar como base para aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para abençoar a sua vida. Amém? A partir de hoje também, em nome de Jesus. Vamos viajar comigo na palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Profeta Samuel, um dos maiores profetas que pisou esta terra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Um dos maiores profetas que pisaram esta terra. Deus te abençoe, Sara. Sara, minha ovelha aí, sentindo muita falta. Já prometeu estar com a gente no culto várias vezes, mas não tem sido possível, né, Sara? Mas espero que no próximo domingo você consiga, tá? Eu deixei uma mensagem para você, eu não sei se o telefone é o mesmo, mas minha ovelha Sara aí, tá? Qualquer coisinha, nós estaremos aí ajudando vocês. Um abraço no Thales também. Também bem-vindo a nossa querida irmã Raquel Silveira. Deus é fiel também. A nossa irmã Elisângela Santos. Estou assistindo em Feira Nova. Orem por nós. Vamos orar sim, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmã Elisângela Santos de Feira Nova. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos nos concentrar agora na palavra de Deus. Depois, vocês que estão escrevendo, eu vou, então, depois dar um bem-vindo a vocês, com todo o carinho do meu coração. Vamos nos concentrar na palavra de Deus, a fim de que o Espírito flua como rios de água viva. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Glória a Jesus. Primeira de Samuel, capítulo 13. E vou ler com vocês aqui algum verso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeira de Samuel, capítulo 13, versículo 19, que diz assim: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vivenciamos todos os dias batalhas. Vivenciamos todos os dias guerras. Uma guerra muito mais letal, muito mais terrível do que a guerra que uma nação pode travar com a outra com armas bélicas. A igreja, os salvos, o ser humano enfrentam um inimigo invisível todos os dias. Um inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Um inimigo feroz. Um inimigo que jamais vai sentir pena ou dó de você. Um inimigo que jamais vai se arrepender do que faz. Um inimigo altamente destruidor. Mata, rouba, destrói, sem nenhum sentimento de piedade.
sem nenhum sentimento de comoção, sem nenhum sentimento de arrependimento ou de qualquer coisa parecida com isso. Este reino é o reino de Satanás. A Bíblia nos mostra claramente, a Bíblia nos ensina. E nós vamos vendo ao longo dos dias, ao longo dos tempos, essa guerra terrível que é travada entre seres humanos e seres do mundo espiritual. Seres que normalmente nós não vemos, a não ser que Deus permita que os nossos olhos espirituais sejam abertos para contemplar alguma coisa deste mundo. É uma guerra, é uma batalha, é uma peleja que nós travamos cotidianamente. Se nós não tivermos as armas certas, nós nos tornamos cativos desses espíritos. Nós nos tornamos cativos deste inimigo cruel que habita as regiões celestes. A Bíblia nos fala sobre isso e eu quero ler com vocês sobre esse combate, sobre esta batalha que nós travamos todos os dias. Eu quero ler com vocês, deixe a sua Bíblia marcada em 1 de Samuel, capítulo 13. Deixe a sua Bíblia marcada aí, se você tem uma Bíblia convencional, né? Se você está com a Bíblia digital, é outra coisa. Mas bom, vamos para Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Eu estou somente aqui na introdução, mas a parte quente vai chegar daqui a pouco. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante que passa desapercebido de muitas pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos avisados por Deus que nós temos um inimigo muito bem organizado, muito bem preparado. Nós estamos avisados pelas Escrituras de que existe um exército de inimigos contra a humanidade, contra os humanos, contra os filhos de Deus. Estamos avisados. E a Bíblia nos mostra que eles estão organizados em potestades, em principados, em dominadores, né? Como diz aqui as Escrituras, na carta aos Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o ser humano. Não deveria um ser humano matar o outro? Não deveria um ser humano perseguir o outro? Não deveria um ser humano humilhar o outro? Não deveria um ser humano oprimir o outro? Essa não deveria ser jamais a nossa luta. Infelizmente acontece. Mas existe uma outra guerra, muito mais letal, muito mais perigosa, muito mais terrível. E a Bíblia nos mostra que este exército está organizado. Veja só. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Principados, fala de príncipe. Então fala de reino. Fala de espíritos que reinam sobre regiões, sobre nações, né? Sobre locais estratégicos. Existem principados e potestades. Potestades são forças demoníacas capazes de realizar, né, desgraças de uma forma muito grande, atingindo não somente uma pessoa, mas milhares de pessoas até. Estes principados e potestades, eles agem sobre nações, porque eles querem destruir muitas pessoas ao mesmo tempo. Eles exercem influência sobre governos, sobre reinos, sobre territórios na terra. A Bíblia diz também que a nossa luta é contra dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia fala de domínio, de dominadores. Isto significa dizer que Satanás
tem debaixo do seu comando, principados, potestades e dominadores, que são espíritos que estão estrategicamente organizados e posicionados para poder trazer domínio sobre o quê? Sobre cidades, sobre empresas, sobre famílias grandes e influentes. Esses dominadores trabalham sobre a mente de pessoas que têm grande influência na sociedade. Esses dominadores vêm para dominar pessoas, mas através de grandes lideranças. Esses dominadores trabalham para poder manipular a mente de líderes, de pessoas influentes. Então ele usa artistas muito famosos, presidentes, né? Líderes políticos, líderes religiosos. É isso mesmo. Então os dominadores, eles vêm para dominar, para conquistar. Então ele usa, como usou no passado, generais, como influenciou pessoas, como no passado, né, houve, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas houve também aqueles dominadores que influenciaram os impérios do passado. Então, queridos, a Bíblia é muito clara, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é muito clara sobre este exército invisível que está trabalhando diuturnamente, que está trabalhando constantemente. E a palavra do Senhor fala desses dominadores e também diz assim, contra as forças espirituais do mal. Todas estas forças são do mal, é claro. Forças do mal. Forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero falar três coisas. Quero falar três coisas importantes. Dessas três coisas, eu estou falando agora da primeira. Ou seja, deixando para você, bem claro, que existe um combate. Existe um combate. E esse combate não é e nem deve ser entre seres humanos. É um combate espiritual. Porque o exército é espiritual. E dentro desse combate, eu quero dizer para você que existe uma horda organizada, hordas de demônio. Existem espíritos malignos organizados estrategicamente para influenciar as nações, para influenciar líderes das cidades, para influenciar líderes religiosos, para influenciar pessoas que exercem influência na sociedade. Quem são as pessoas que exercem influência na sociedade? Diretores de escola, diretores de universidade, líderes políticos, né? Organizações, né, não governamentais, conhecidas como ONGs, e tudo que você possa pensar, artistas, né, que quando vão para o palco atraem multidões e exercem influência sobre essas pessoas. O que eles dizem influencia estas pessoas. Eles ditam regras, eles ditam moda, eles ditam princípios. Então, estas pessoas que exercem influência na sociedade, desde um pai de família até um rei, até um governador de uma nação, todas essas pessoas podem estarem sendo manipuladas, influenciadas pelo reino das trevas. Então, triste de quem faz vista grossa, triste de quem não percebe, não lembra de que existe um combate, uma guerra, que é travada todos os dias, principalmente entre aqueles que amam a Deus e que temem a Deus e querem viver uma vida pautada segundo a palavra do nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, essa guerra é de todos. Alguns, infelizmente, já foram vencidos. Alguns já foram dominados. Alguns já foram cativos, escravizados. Alguns estão sob o domínio desse império maléfico. Alguns já estão com suas mentes embotadas. Alguns até já amam as trevas. Alguns já amam
as obras das trevas. Alguns ou muitos, milhares, sentem prazer nas obras das trevas, nessa cultura permissiva, nessa cultura que troca a verdade em mentira e a mentira passa a ser verdade. Queridos, nós estamos constantemente sendo bombardeados. Por exemplo, quem os espíritos malignos gostam de usar? Quem exerce influência? E quem exerce muita influência sobre as nações? As mídias, as grandes mídias e as pequenas mídias. Redes de televisão, com seus jornais, com seus programas, os seus filmes, as suas novelas. Perceba, as nações que há muito tempo vivem sobre o efeito das novelas, percebam que as novelas ditaram princípios, regras, modas, costumes. Sim, as novelas fizeram isso, como filmes fizeram isso, como séries fizeram isso, ensinando as pessoas práticas que antes elas julgavam como prejudiciais, como nocivas. Como a televisão influenciou as pessoas, por exemplo, para fumar, né? Trazendo um prejuízo incalculável de enfermidade, né? Sobre as pessoas. Isso é um exemplo que eu estou falando. Quantas pessoas, né, adquiriram o câncer de pulmão por causa, né, do vício do cigarro? Então, queridos, quantas pessoas morreram? Quantos milhões gastos, né, com essas doenças que poderia ter sido evitada se houvesse honestidade, se as pessoas dissessem, olha, isso faz mal, deveria ser até proibido. Mas o ser humano, que gosta da liberdade, ele também quer ter o direito de prejudicar-se a si mesmo, de estragar o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. O ser humano tem horas que é difícil a gente compreender os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios, os nossos caminhos que desejamos tomar. O ser humano tem horas que torna-se de difícil compreensão. É muito mais fácil compreendermos o comportamento dos animais, estudarmos as diversas classes de animais, ou espécie, como você queira dizer, é mais fácil estudar os animais e chegar-se a uma conclusão do que o ser humano, porque o ser humano é um ser pensante, é um ser inteligente, é um ser que toma decisões. Então é difícil, mas, queridos, existem princípios bíblicos, princípios morais e espirituais que podem pautar a nossa vida de maneira que alcancemos uma vida equilibrada, uma vida saudável. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Estamos falando aqui, querido, então, de como vencer esta batalha que eu acabei de falar para você. Como vencer essa guerra? Como vencer espíritos maus? Como vencer dominadores? Como vencer potestades e principados? Se eles estão agindo a partir das regiões celestes, como diz o texto de Efésios, no capítulo 6 e o versículo 12. Como vencer seres invisíveis, que influencia do maior ao menor, que influencia crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Parece ser uma guerra inglória, parece ser impossível vencê-los, mas não é impossível. Graças a Deus, a Bíblia nos mostra que é possível vencer, sim, estas guerras, estas batalhas. Glória a Deus. Então, agora eu quero falar da segunda coisa. A primeira é tornar claro que existe essa batalha. E quem são os membros destas guerras? Somos nós, os seres humanos, nós, os filhos de Deus, e o mundo das trevas. Nós acabamos de ver. Mas então, o que nos interessa também saber agora? Como combater esse combate? Como vencer esta batalha? Mas ainda eu quero falar sobre este combate. Eu já ia passar para o segundo ponto, mas ainda quero ficar no primeiro, lendo com você a primeira carta de Paulo a Timóteo.
Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. 1 de Timóteo 1, 18. Quantos estão entendendo aquilo que nós estamos falando? Diga amém. Você já compartilhou? Eu acho que só uma pessoa que compartilhou aí. Vamos lá compartilhar, queridos. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente, de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Glória a Deus. Paulo está exortando e animando a Timóteo que, mediante a bênção que veio sobre a vida dele, a responsabilidade que veio também sobre ele, Paulo está exortando a Timóteo que combata o bom combate. Ele diz, combate, firmado nelas, o bom combate. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus lhe capacita para esta guerra. Deus lhe capacita para este combate. Ninguém pode ficar sem essa capacitação. E todos que querem podem adquirir as armas dessa milícia, desta batalha que nós travamos, que eu repito, não é contra seres humanos, como eu já falei. Quem não pegou essa mensagem do início, eu aconselho que depois veja do início essa mensagem. Então, a Bíblia está dizendo, nos exortando, assim como Paulo exortou a Timóteo, combate, firmado nelas, o bom combate. O bom combate, firmado nelas. Primeira coisa, você deve estar firme no seu chamado. Você deve estar firme que Deus te chamou. Eu quero te dizer também de antemão, para você que não tem nenhuma experiência com o Evangelho, com a Bíblia, com Deus, eu quero dizer que você também está combatendo este combate, mas talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você talvez ainda não entregou os teus caminhos ao Senhor, você talvez não entende porque certas coisas acontecem na sua vida sem explicação, os médicos não entendem, os psicólogos não dão resposta, às vezes você vive dramas na sua vida, você vê coisas, ouve coisas que você sabe que não é desse mundo e você acha simplesmente que é um problema mental ou psicológico. Eu quero dizer para você que nem sempre, a maioria das vezes, você está enfrentando ações do mundo espiritual contra a sua vida. E é muito importante, você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não tem experiência com a Bíblia, com o Evangelho, você precisa entender que existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra entre seres do mundo espiritual contra os humanos, contra aqueles que querem, uma vida abençoada. O diabo, diz a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. E ele vai usar de muitos meios para fazer isso. Para destruir sua mente, para destruir seu corpo, para destruir a tua alma. Então, eu estou falando exatamente sobre isso. Como nos capacitarmos? Que armas nós devemos usar para vencermos este exército? Para vencermos estes opositores que estão lutando contra mim todos os dias e contra você todos os dias. Então, a palavra do Senhor nos fala muito claramente. Eu quero ler ainda, agora, segunda carta de Paulo a Timóteo. Passe algumas páginas, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, que diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. A Bíblia está falando aqui, mais uma vez, que existe um combate, sim. E nós podemos ser bons soldados. E Paulo está dizendo, participa comigo. O que isso significa? Que nós devemos nos ajudarmos mutuamente. Devemos nos apoiar, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Eu ainda vou falar mais sobre isso. Amém? Nós precisamos nos ajudar mutuamente. Porque é uma guerra espiritual. Quanto mais gente se juntar, melhor será. Quanto mais gente se juntar, mais fácil será vencer esta batalha. Há momentos que você vai lutar sozinho, mas há momentos que você saberá que outros estarão te ajudando, mesmo que não esteja perto de você. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, nós já vimos aqui, já vimos que existe uma batalha.
Já vimos que a Bíblia nos trata como soldados. Não um soldado de um exército qualquer, mas soldados de Cristo Jesus. Soldados que não usam armas de fogo, né? Como revólver, metralhadora, um rifle, não. Nem usamos faca, nem ferro, nem pedaço de pau. Estas armas são armas naturais. As nossas armas são espirituais. E nós vamos ver sobre isso. Amém? Muito bem. Agora a Bíblia nos fala, querido, vamos voltar aqui para Efésios. Vamos voltar para Efésios. Glória a Jesus. Efésios capítulo 6. Vamos voltar para Efésios capítulo 6. Glória a Jesus. Eu quero falar. Primeiro falei sobre o combate. Agora eu quero falar sobre as nossas armas. As nossas armas. Veja lá. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18. A Bíblia mostra claramente como este soldado deve estar arregimentado, preparado, capacitado para enfrentar estas guerras. Se você não tiver esses instrumentos espirituais em você, você, indubitavelmente, vai perder a batalha. Sem sombra de dúvida, você vai perder a batalha se você não estiver arregimentado com estas armas, com esta armadura que está revelado na palavra de Deus. Nós vamos ver Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Diz assim a Bíblia: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, é possível vencer tudo, tá vendo? É possível vencer tudo. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade e justiça têm que caminhar juntos. Eu não vou ter tempo para detalhar aqui este assunto. Eu vou deixar isso para outras lives. Mas preste atenção o que o Espírito de Cristo está falando com você nesta hora. Capacitando você, despertando você, animando você, para que você se levante e você possa aprender a ser um vencedor em todas as batalhas. Estai, pois, firmes. Nada de timidez, nada de medo. Firmeza. O Senhor te dá firmeza. Cingindo-vos, ou seja, se vista com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não existe meia verdade. Na palavra de Deus não existe verdade relativa. A verdade de Deus é absoluta. As verdades humanas, as filosofias humanas, você até pode dizer que são verdades relativas, ou seja, pode ser verdade para um, pode não ser para outro. Pode ser algo interessante e verdade para uma cultura, para um tempo, mas pode já não ser para outro. São as verdades humanas. Quando alguém diz assim, olha, se você comer isto, né, a ciência diz que é muito bom para a saúde. Passa-se 10 anos, 20 anos, essa mesma ciência diz, olha, você comer isso não é bom para a sua saúde. Por quê? Porque as verdades humanas são verdades relativas. Porque o ser humano não conhece tudo. O ser humano não conhece o depois, o amanhã. Ele está limitado a testes, a experiências. Mas as verdades de Deus são absolutas, irrefutáveis, imutáveis. As verdades de Deus, elas são aplicáveis para os que viveram no passado, para os que vivem hoje e para os que viverão amanhã. As verdades de Deus são verdades no extremo sul, lá no Chile, como ela é verdade lá no Polo Norte, lá no Camboja, né? Ela é verdade lá no extremo norte, lá na Nova Zelândia, certo? Ela é verdade no Japão, ela é verdade na China, no Brasil, em Portugal. A verdade de Deus é absoluta. Em qualquer época, em qualquer era, para qualquer povo, para qualquer situação, a verdade de Deus é absoluta.
Então, as verdades humanas são relativas, elas passam, elas podem se degradar, elas podem se desfazer mediante um novo conhecimento humano. Então, as verdades humanas, elas falham, elas cessam. A psicologia humana, ela tem um limite. A medicina tem um limite. Olha como a medicina está se debatendo para encontrar algo que seja bom para nós diante desta pandemia. Veja como a ciência, ela tem que mostrar que ela é limitada, ela se verga diante de algo que é praticamente, né, que é invisível aos olhos nus, um vírus, uma bactéria, uma qualquer coisa, pode de repente destruir o nosso corpo, mas a verdade de Deus, ela não muda. A verdade de Deus, ela é absoluta. E a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. A palavra de Deus gera em nós o que a medicina, a filosofia, a ciência, a industrialização não pode trazer para o ser humano. Então a Bíblia está sendo clara que existem armas com as quais você precisa se revestir, tomar posse para você vencer essa batalha espiritual que interfere no mundo natural, que nos destrói aqui no mundo natural. É uma guerra que vem do mundo espiritual e que afeta o mundo natural. Como eu já disse, no princípio desta palavra que eu estou trazendo para você, deste pensamento aqui. Veja só, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Não vou ter tempo para falar em detalhe de tudo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, preste atenção, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança setas inflamadas. Eu não vou ter tempo aqui para te dizer por que Paulo usou estes exemplos. Paulo conhecia muito bem as armas do exército romano, porque ele estava vivendo na época do Império Romano, o Império Romano dominava o mundo, e Paulo conhecia muito bem as vestimentas do soldado romano, sabia que uma das armas principais dos exércitos naquela época era arco e flecha. E as flechas, eles untavam em óleo ou em petróleo, depois colocava fogo na ponta dessas flechas e atiravam contra os exércitos inimigos. Então, Paulo está vendo isso. E Paulo sabe que as flechas de Satanás, as flechas dos demônios, do espírito, dos principados, das potestades, dos dominadores, é como essa flecha inflamada, essa flecha que vem com fogo para poder atingir a nossa vida. Mas, a palavra do Senhor diz, embraçando sempre o escudo da fé. Então, o escudo do soldado romano, ele tinha algumas camadas. Ele tinha uma camada de metal, depois vinha camadas, né, de um tipo de tecido, e depois vinha madeira, e no final também outra camada fina de metal. E muitas vezes, quando eles iam para a batalha, eles mergulhavam os seus escudos em água para que por dentro ficasse ensopado, para que se de repente a flecha inflamada do exército opositor atingisse o escudo, aquela água amenizasse, ajudasse a apagar aquele fogo. Então, meus irmãos, no mundo espiritual, na vida espiritual, a nossa fé é que apaga essa flecha inflamada do maligno. É a nossa fé constante. Só que nós precisávamos falar sobre como ter fé, né? Mas não dá para a gente pregar tudo numa mensagem só. Então, vamos lá. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, amém? No Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que esse texto é riquíssimo. Esse texto é riquíssimo. Glória seja dado ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo José Evânio, que está sempre aí motivando as pessoas a verem a live, né? Vão divulgando, bem-vindo aí a nossa irmã Abigail Trindade, também aí com a gente, ouvindo a palavra do Senhor. O Nilson, meu amigo particular, né? Pai do Senhor, pastor Guto. Também
o Cleverton Luiz, Pai do Senhor, palavra sábia, Deus abençoe meu pastor, né? A Thaís também, também o nosso irmão diz assim, prosseguimos em conhecer ao Senhor, glória a Deus, e vamos lá, muita gente aqui que já compartilhou também, o Lincoln compartilhou, muita gente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. A primeira coisa que eu falei foi sobre o combate. Agora, eu estou falando sobre esta armadura que a Bíblia nos fala muito claramente sobre ela. Você precisa estar com o capacete da salvação, couraça da justiça, em um braço o escudo da fé, na mão direita a espada do Espírito, com o cinto da verdade e calçados os pés, né, com o evangelho da paz. São armas, são armaduras que te protegem. Não vai dar tempo eu falar sobre cada uma delas, porque eu demoraria aqui umas 2 horas para falar sobre cada arma dessa. Mas hoje eu só quero falar para você a importância de você estar preparado com armas para vencer essa batalha. É importante. E eu vou te falar um pouco mais sobre isso. 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Jesus. E o versículo 8. 5:8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete, lógico, fica na cabeça. E a Bíblia associa o capacete à salvação. Se você não tiver na sua mente que você está salvo em Cristo, o inimigo logo lança pensamentos tão terríveis contra você, que daqui a pouco você já se acha um perdedor. Daqui a pouco você começa a pensar que você não merece, que você não vale nada. E aí começa a vir uma série de pensamentos. Perdão, porque a sua mente, queridos, a sua mente é o principal campo de batalha do diabo. A sua mente é o local onde ele ataca. Por isso você tem que estar revestido com salvação. A sua salvação em Cristo. Quando você reconhece que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. A sua salvação garante que é pelo poder de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Não é pelo esforço do seu pastor, não é pelo esforço do seu pai ou da sua mãe que você vai ser salvo. Você é salvo, você é salva pelo poder do sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo pecado. Você tem que ter consciência de que você é de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhe toca. O diabo vai trabalhar na sua mente para lhe convencer. E ele vai usar de engano. Por isso que um dos nomes de Satanás é diabo, acusador, enganador. Ele engana, ele é especialista em enganar, ludibriar. Ele te seduz e te engana com pensamentos que começam a ser formados. Por isso que no início desta palavra, eu disse para vocês, quem são os nossos inimigos? Como ele trabalha? Trabalham nas regiões espirituais, exercendo domínio sobre quem? Sobre, primeiramente, os que exercem influência e autoridade na sociedade. Então veja que a guerra, né, que trava um pai de família é maior do que a guerra que trava um solteiro. Mesmo que o solteiro passe por muitas batalhas. Mas, indubitavelmente, um pai de família, uma mãe de família, enfrenta guerras muito maiores. Por quê? Porque eles agora são líderes, são influenciadores de outras vidas. Certo? Então, um pai de grande família, um líder de comunidade, um prefeito, um governador, um pastor de pastores, um presidente, um rei, cada vez que vai aumentando o seu nível de influência, você é um grande artista, né? Você é um influenciador, você é um professor de escola, um diretor de escola, não interessa, seja qual for, um polícia, um militar, não me interessa. Se você exerce influência sobre as pessoas, maiores serão as investidas do inimigo contra a sua vida, trabalhando na sua mente. Muito bem, nós já falamos sobre o combate, falamos sobre a armadura.
Agora nós vamos falar sobre o poder capacitador de Deus. Eu quero ler 2 Coríntios 4 e 7. O poder capacitador de Deus. Já estou chegando para o final. Preste muita atenção no que o Espírito Santo vai falar com você agora. Muito bem. Glória a Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E vamos ler o versículo 7. Quantos estão entendendo? Diga amém. 4 e 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, Deus nos considera e nos vê, em determinado sentido, como vasos de barro. A Bíblia sempre usa comparações, usa uma linguagem metafórica para a gente entender um significado espiritual. Nós somos vasos de barro, isso fala de fragilidade, né? Fala de simplicidade, fala de humildade. Um vaso de barro fala de simplicidade, fala de humildade, fala de dependência. Então a Bíblia diz que o poder de Deus habita em nós. A Bíblia diz que o poder de Deus habita em nós. Então, queridos, não se preocupe, porque a capacidade não vem de você. Não é porque você tem uma grande formação acadêmica, porque você é formado em alguma ciência, que isto vai fazer com que você seja mais forte para vencer o diabo. Não, não, não. Não são as suas estratégias. Não é a sua expertise, não são as suas habilidades humanas que lhe dá vitória contra o mundo espiritual. Nessa guerra contra o mundo espiritual, essa batalha que nós travamos diuturnamente, constantemente, não pode ser travada com ira humana, com raiva humana, com excesso de conversas, com excesso de cobrança, com raivinhas, com vingançazinhas, com difamações, com falatórios. Não, não, não. A Bíblia diz claramente. Olha o que diz a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Deus só deposita o seu tesouro naqueles que reconhecem que são vasos de barro. Quando você se exalta, se ensoberbece, quando você deixa a sua carne agir e você quer usar a força do seu braço, das suas capacidades para vencer, você geralmente, contra a guerra espiritual, vai perder. A Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue. Há problemas seríssimos dentro do seu lar por causa de uma influência, de um ataque que vem do mundo espiritual. Há batalhas que você trava dentro de você. Há batalhas que você trava entre família, entre colegas, entre amigos, até amigos chegados. Batalhas são travadas na sociedade. Coisas que você não entende. Como é que pessoas tão estudadas, pessoas que estudaram direito, se tornaram juízes, advogados, empresários, médicos, etc., como é que eles exercem as suas profissões e as suas funções de uma forma que muitas vezes traz tanto prejuízo e dor para o seu próximo, para o ser humano? Sabe por quê? Porque a luta nossa principal não é contra a carne e o sangue. São contra influências. Volte depois que essa gravação estiver disponível no YouTube. Vá lá no início e acompanhe o raciocínio do Espírito Santo. Como o Espírito Santo tem me guiado nessa mensagem para falar isso para você.
Muitas vezes, líderes religiosos, pessoas de todas as classes, têm usado as armas erradas. Mas eu vou te explicar por que também. Preste atenção agora que eu vou chegar no final, explicando para você o que o inimigo faz para desarmar você. Preste atenção, que agora chegou um momento muito importante, talvez o ápice para algumas pessoas. Eu li para vocês, e eu li com vocês, 1 de Samuel, capítulo 13, lembra? 1 de Samuel, capítulo 13? Eu vou voltar para lá. Mas antes de voltar para lá, para 1 Samuel, porque eu não esqueci, eu li 1 de Samuel 13. Eu quero ler 2 textos de Coríntios, depois vamos para Samuel, para o ápice dessa mensagem, para o momento em que eu quero confrontar você com algo muito terrível, muito interessante. 2 Coríntios 6 e 7. Primeiro nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O apóstolo Paulo está falando que nós devemos usar a arma espiritual, que é a palavra de Deus, no poder de Deus, pelas armas da justiça, ou seja, toda batalha para ser vitoriosa em Deus tem que ser feita em justiça. Em justiça. E quem nos justifica é o Senhor. A justiça vem de Deus, não vem de você. É Deus que nos justifica. Às vezes você está lutando até no mundo espiritual. Até começou direitinho, mas de repente você quer que Deus faça a sua vontade. De repente você quer que Deus faça e realize os seus caprichos. Você até chora um choro mimado, de gente mimada, querendo como que Deus realizasse o seu sonho, o seu desejo. Você às vezes até pede para Deus matar os seus inimigos, destruir os seus inimigos. Você está lutando contra um inimigo e apontando a arma para outro. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Às vezes você está travando uma batalha e você está orando a Deus. Deus te deu as armas. Só que você está apontando a sua espada para o inimigo errado. Então, isso quem faz é o diabo. Ele tira o seu foco, a sua visão. O inimigo é especialista nisso. Eu vou provar isso para você nas Escrituras. Mas eu quero ler outro texto antes de chegar a 1 Samuel. Antes de voltar a 1 Samuel, capítulo 13. 2 de Coríntios, capítulo 10. Irmão, eu não estou pregando nada. Eu estou dando um resumo dos resumos aqui. Tenha paciência. Fica aí que eu já estou terminando. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz esse versículo tão tremendo. Porque as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, não são carnais. Não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluias. Diga glória a Deus comigo. Diga aleluia. Anulando nós sofismas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo disse, querido. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, do nosso exército, não são carnais. Não são armas carnais. Se você tem ódio, você está usando uma arma letal, mas contra você mesmo, principalmente. Essa sua raivinha, né? Essa sua raivinha, esse ódio, esse desejo de vingança, essa ira, que você até chora de raiva, sente dor de cabeça, não dorme de noite, fica pensando como se vingar, se achando coitadinho, coitadinha, se achando a vítima das vítimas, achando, e de repente você começa até a pecar contra Deus, porque você diz onde Deus está, porque Deus deixou, porque Deus permitiu. Satanás está conseguindo dominar a sua mente. Satanás está conseguindo cegar você completamente. Você com esses pensamentos, esses sentimentos.
E tem pessoas que passam a vida toda assim. Tem gente que vai morrer assim. Mas eu quero falar para alguém hoje que está disposto, está disposta a mudar de atitude, a tomar as armas de Deus, são poderosas em Deus, para desfazer fortalezas, sofismas. Ou seja, verdades relativas, estratégias do inimigo, palavras de sentença que foi dada contra nós, que veio do inferno, veio do mundo espiritual contra a sua vida. Você está entendendo? Agora, eu quero finalizar lendo novamente o texto de 1 Samuel, capítulo 13. Por isso que eu disse a você, não feche 1 Samuel. 1 de Samuel, capítulo 13. O versículo 19 que eu li diz assim: ora, em toda a terra de Israel, olha, toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, irmãos. Não tinha nenhum ferreiro, preste atenção que Jesus vai falar com você agora. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus, quem eram os filisteus? Inimigos do povo de Deus. Pense um povo que perseguiu Israel durante décadas e décadas, os filisteus. Os filisteus. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Por quê? Por que não tinha ferreiro em Israel? Preste atenção, em nome de Jesus. Por que não tinha ferreiro em Israel? Veja só. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam nem espada, nem lança. Irmão. Os filisteus não queriam que o povo de Israel tivesse espada e lança. Veja só, irmão. Versículo 20. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, olha, até os instrumentos do campo, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Irmãos, não tinha um ferreiro em Israel. Os filisteus oprimiram eles de tal forma para que eles tivessem que ir até as cidades deles para amolar. E veja só, versículo 21. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar, ou seja, 8 gramas de ouro, de prata. 8 gramas de prata. Os fios das rédeas e das enxadas, 1/3 de um ciclo, ou seja, 4 gramas de prata. Isso era muito para aquele tempo. Para amolar machados e aguilhadas. Os irmãos estão entendendo, queridos? Os filisteus, de forma estratégica, e entenda que os filisteus aqui representam o inimigo do povo de Deus. Os filisteus representam os seus inimigos, o inimigo da sua vida, o inimigo da sua alma, o inimigo da sua casa, o inimigo da sua fé, o inimigo da sua prosperidade, o inimigo da sua bênção. Os filisteus representam os inimigos que está te atacando, te oprimindo. E sabe qual é a estratégia do inimigo? Você não ter ferreiro. Os ferreiros representam os ensinadores da palavra. Os ferreiros representam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito e de habilidade para profetizar a palavra para a sua vida. E, logicamente, hoje, você também deve ser um ferreiro na casa de Deus, um ferreiro na sua casa. Mas os filisteus faziam de tudo para que não houvesse ferreiros em Israel. Sabe quem tinha espada nessa época em Israel? Somente o rei Saul e o seu filho Jonatas. Irmãos, em toda a nação de Israel, em todas as tribos de Israel, só Saul e Jonatas tinham espada, irmãos.
O povo todo desarmado. O povo todo carente. Irmão, se eu tivesse tempo, eu ia mergulhar, eu ia aprofundar essa mensagem para você entender que esta é uma mensagem profética para todos os tempos do povo de Deus na terra, inclusive para a sua igreja. Irmãos, o diabo, quando quer destruir alguém, ele acaba com os ferreiros. Primeiro elimina a força dos ferreiros, ele destrói. Agora as pessoas têm que ir para a terra dos filisteus para amolar os seus instrumentos. Sabe o que isso significa? Que quando falta palavra revelada na sua vida, quando falta palavra revelada na sua vida, quando na sua igreja não tem palavra profética, palavra revelada, o diabo faz com que você vá comer, vá descer para o mundo, para você se preparar para as guerras. Ou seja, você vai usar instrumentos do mundo, você vai usar instrumentos carnais, instrumentos muitas vezes malignos. E tem gente usando instrumento dos filisteus, ferreiro dos filisteus, para fazer a obra espiritual de Deus. Por isso que muitas vezes está uma bagunça, está uma guerra, está cheirando mal. Decomouve a sobreanda lá, baxericanda lá, manário. Eita Deus, meu Deus, me ajude, Jesus. Aleluia. Está faltando ferreiro em Israel. Está faltando amoladores de espada em Israel. Não havia espada em Israel. Não havia instrumentos de trabalho em Israel. O povo tinha que descer até os filisteus para amolar sua enxada, sua foice, seus instrumentos de trabalho, seus garfos de arar a terra. Você está entendendo, irmão? O que é que Deus está falando aqui através da sua palavra? Eu acho que você não está entendendo. Eu acho que você não está percebendo o que o Senhor está aqui falando. O irmão está entendendo? Deixa eu ver quem é que está aqui, se é meu amigo Marcos Paulo Rocha. Se eu não me engano, é meu amigo de velhas datas, pastor Marcos Paulo. Meu querido, é você mesmo, porque pela foto aqui não está dando para identificar se é você. Meu companheiro, meu irmão, meu amigo, pastor Marcos Paulo Rocha. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Veja o que diz a palavra do Senhor, querido. Ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam nem espada e nem lança. O diabo não quer que você tenha espada, o diabo não quer que você tenha lança. Ele oprime a igreja, ele oprime você, ele oprime sua casa. O que tem de cristão sem arma, irmãos? O que tem de cristãos despreparados para a batalha? O que tem de gente usando armas carnais, armas do mundo, armas dos filisteus, não está escrito. Muita gente, eu não estou falando pouco, não. Chega numa fase de uma pandemia, muitas igrejas estão sem palavra, muitos profetas estão calados, muitos estão sem revelação da palavra, estão usando armas carnais. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. E o povo fica desnorteado. Aí vai buscar armas aonde? No que o político A disse, e no que o outro disse, e quem fulano... E a igreja do Senhor. Queridos, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para desfazer as fortalezas, para conquistarmos as fortalezas e para desfazermos sofismas. Bendito seja Deus. Ô, meu amigo Marcos, Deus te abençoe, meu companheiro. É uma honra ter você aqui. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, mano. Deus te abençoe, meu querido. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nossa irmã Vânia, ô Pai, abre o entendimento do teu povo, quantas mentes cauterizadas. É verdade. É verdade. A irmã Vânia tá aí cheia da graça, aí dando um glória muito longo aí. Glória a Jesus. Deus abençoe. A minha amiga, irmã Célia Perazzo. Estou entendendo, pastor. Irmã Célia, a senhora está entendendo que as armas do crente, que as armas do cristão não são carnais? Está entendendo biblicamente a revelação da palavra de Deus? Assim como foi nos dias de Israel e nos dias dos filisteus,
Os filisteus oprimiam o povo de Deus. Chegou um tempo, queridos, preste atenção em nome de Jesus. Veja isso na relação espiritual. Contextualize isso para a tua vida, para os seus dias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. O meu amigo Júnior Nobre está pregando aqui comigo. Ele diz assim: hoje muitos estão procurando movimentos que dizem ser de Deus e são saqueados, pois esses movimentos buscam vil metal. Isto reflete a falta de ferreiros na casa de Deus. Júnior está aí me ajudando a pregar, né? Na live tem essa bênção, né? De a gente ver aí servos de Deus que estão ligados na palavra, estão prestando atenção, estão orando por mim em espírito e estão dizendo: Senhor, fala conosco. Queridos, eu não quero aqui simplesmente exercer juízo sobre ninguém. Deus me guarde. Como pastor, eu tenho muita responsabilidade na hora de ministrar a palavra de Deus. Mas eu e você, nós não podemos nos calar diante das verdades da palavra de Deus. Não estou aqui apontando A e nem B. Não estou aqui para apontar você, nem quem quer que seja. Eu estou aqui para trazer uma palavra revelada do Senhor. Deus revela a sua palavra. É tempo, querido, de acordarmos. As nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus, para desfazer, para abrir, rebentar fortalezas e desfazer sofismas. Oh, irmãos, quantas pessoas estão oprimidas por inverdades, por meias verdades, por verdades relativas. Quantas pessoas estão oprimidas pelo diabo, estão oprimidas por ensinos de demônios, por uma cultura permissiva, mundana, carnal, destruidora. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, quantos casais e lares sofrendo, quantos ministérios sofrendo, quantas congregações, quanta gente sofrendo. Há poder no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós temos vitória. Veja, queridos, a estratégia dos filisteus. E ainda para amolar os instrumentos de trabalho, eles cobravam entre 4 e 8 gramas de prata para amolar uma enxada. Um aradozinho pequeno, aquele de 3 dentes, oprimindo o povo. Irmãos, é isso que os filisteus fazem. Não quer que você tenha espada para que você não guerreie contra ele. Não quer que você tenha os seus instrumentos de trabalho amolados para que você não sustente a sua casa, não sustente a sua família. É o diabo que oprime as nações, que oprime os reinos. É Satanás que manipula a mente das pessoas, e por isso existem cidades, governos, nações, tribos, aonde há tanta miséria. Não é falta de recursos, amados. Não falta dinheiro e recurso no mundo. Ponha isso na sua cabeça. O que falta no mundo para que as pessoas vivam vidas decentes é o temor do Senhor. É justiça, equidade. É isso que falta nas nações. Não falta recursos naturais na terra. Deus maravilhoso proveu a terra de todos os recursos necessários. Ainda que a terra tivesse o dobro de habitantes que tem hoje, haveriam recursos para todos. Ah, Senhor. Mas, queridos, nós vivemos num mundo de injustiça. E não pense que as nações todas vão alcançar um nível e qualidade de vida excepcional. Não. O mundo jaz no maligno. Quem vive em triunfo, quem vive de vitória em vitória, biblicamente, é a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que não está apegada às coisas materiais. É uma igreja que louva a Deus quando ela está prosperando materialmente, mas ela louva a Deus se são dias de aperto. A igreja do Senhor, ela não tem um foco nas coisas terrenais. A visão da igreja é em salvar, em trazer para Cristo os perdidos, a ovelha desgarrada, e guardar sua fé e esperança para viver a eternidade. Somente Cristo estará restaurando a terra
E no milênio o Senhor Jesus vai reinar aqui com poder e glória e vai restaurar esta terra. Aí sim, quando Jesus vier estabelecer o seu reino aqui, naquela época, no tempo milenal, ou milenial, como alguns queiram pronunciar, aí sim você vai ver o que é governar a terra com justiça e equidade. Mas, queridos, enquanto a terra estiver sendo governada por seres humanos, haverá injustiça, haverá morte, haverá destruição, porque o homem, ele ama muitas vezes mais as trevas do que a luz. Mas eu quero falar aqui, e eu estou a falar, para gente que quer viver diferente, para pessoas que querem viver diferente, para pessoas que entendem aquilo que diz em Oséias, no capítulo 4, se não me falha a memória, e no versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está faltando ferreiros em Israel? Poderia ser o título desta mensagem, que eu tenho certeza que eu ainda vou pregar para outras pessoas sobre esse tema. Está, por acaso, faltando ferreiro em Israel? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-vindo, minha amiga, nossa querida irmã, pastora Josefa Dias, missionária de Deus. Pai do Senhor, meu pastor, eu entendo perfeitamente, precisamos usar as nossas armas espirituais. Muito bem, é isso mesmo, irmã José. Glória a Deus. Irmã Cici, nossa amiga. Queridos, veja o que diz a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, olha a intenção dos filisteus, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus. Descer. Quando você desce aos filisteus, irmãos, é porque você está descendo na sua vida espiritual. Quando você começa a descer para ir buscar recursos nos filisteus, é porque a coisa já está muito terrível. E eu pergunto a você, está faltando ferreiro em Israel? Não pense que toda palavra é palavra revelada de Deus. A palavra revelada de Deus é a que te transforma, é a que te toca, é a que te muda, é a que te impulsiona a mudar. Você precisa ser também um ferreiro. Um ferreiro. O que significa? Você precisa ser alguém que ensina a palavra. Você precisa ser alguém que discipula. Você precisa ser alguém que doutrina, que exorta. Você tem que ter prazer e orar pelos obreiros, obreiras, pelos doutrinadores, pelos ensinadores. Você deveria dar mais valor à palavra de Deus. Você deveria parar para afiar a sua espada. Como é que se afia a espada? Estudando, meditando, se dedicando, orando, se esmerando, clamando para que Deus possa usar as pessoas. Amém? Como diz a nossa irmã Jumara, conheçamos, corramos e prossigamos, né, em conhecer a palavra do Senhor. Vamos correr para conhecer a palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Faça alguma coisa. Afie a tua espada e a tua lança. Se capacite, se prepare. Não desça aos filisteus. Não desça aos filisteus. Não use as armas e os ferreiros dos filisteus. Os ferreiros dos filisteus estão aí nas mídias. Os ferreiros dos filisteus estão ensinando aos nossos filhos como eles devem viver. Os ferreiros dos filisteus estão ensinando sobre sexo. Os ferreiros dos filisteus estão ensinando sobre moda. Os ferreiros dos filisteus estão ensinando como conquistar as pessoas, como ludibriar. Esta semana eu estava vendo aqui uns ferreiros dos filisteus ensinando as crianças como elas fazerem o triângulo de 5 pontas que representa o símbolo de Satanás. E um homem travestido de mulher, com olhos grandes, ele deformou a cara para ninguém conhecer ele na internet, e ensinando as crianças como fazer o triângulo, colocar o vermelho no triângulo e começar a invocar Satanás.
convidando as crianças para cultuar a Satanás, para servir a Satanás. Na internet, no Facebook, publicado aí para qualquer criança ver. Então o mundo está ensinando que as crianças têm que ter o celularzinho dela, que as crianças têm que ter acesso à internet, elas são livres, elas não podem ser corrigidas, elas têm que ser mimadas, paparicadas. O mundo, né, os ferreiros dos filisteus estão dizendo como as nossas crianças têm que ser educadas. Não é mais os pais, não são mais sobre os princípios bíblicos e morais dos bons costumes, não. São os ferreiros dos filisteus que estão ensinando como devemos ser pais, como o casamento deve ser, como a igreja deve ser, como os cultos devem ser. Sabe, hoje os cultos estão sendo uma representação do que esses ferreiros dos filisteus ensinaram. Hoje muitos cultos, muitas celebrações, claramente vistos a olhos nu que são formatados por ferreiros dos filisteus. É duro dizer isso, mas é a realidade. Que o Senhor, na sua misericórdia, encontre em mim e em você disposição para fazermos a diferença na nossa geração. Precisamos parar de ter preguiça e mergulharmos nas Escrituras e na oração. Vocês sabem que a oração e o estudo da palavra são como as asas de um pássaro, de uma águia. Qual é a asa mais importante? A da direita ou a da esquerda? Se você fosse perguntar a um pássaro, a uma águia, olha, águia, qual é a tua asa mais importante? A da direita ou a da esquerda? Claro que a águia iria dizer, né? Claro que a águia ia dizer, todas as minhas duas asas são importantes, porque eu não consigo voar com uma só. Eu não consigo ter equilíbrio com uma só. Eu preciso bater as duas asas ao mesmo tempo. Assim é a vida do cristão. Nós precisamos de palavra e precisamos de oração. Oração e palavra vai te levar longe. Oração e palavra vai te levar às alturas. Nós precisamos ser a geração de ferreiros em Israel. Israel representa a igreja do Senhor, a casa de Deus, representa o seu lar. Israel é você. Nesses dias de Saul, não haviam ferreiros em Israel. Só Saul e Jonatas é que tinha espada e lança. O resto todo Israel estava desarmados, despreparados para enfrentar a batalha. Infelizmente, queira Deus que isto mude. O que nós temos visto são muitas pessoas, uma massa de pessoas, que estão se deixando levar. Agora aparecem por aí novelas que talvez sejam, não sei se mais prejudiciais ou menos prejudiciais, mas novelas que falam de assuntos da Bíblia. E sabe o que é que eu encontro? Nessas novelas, claro que eles têm que colocar enxertos para fantasiar, mas nesse fantasiar, nesse agregar coisas, eles estão ensinando coisas antibíblicas, coisas que não estão nas Escrituras. E milhares de jovens, adultos, homens e mulheres que não conhecem as Escrituras, porque não afiam as suas espadas nos ferreiros de Deus, estão comendo estas coisas, assistindo esses programas e achando que é assim que é a verdade. E elas até defendem com veemência. Não, mas eu vi a novela, é uma novela de Deus, porque fala das coisas da Bíblia. Queridos, não sejamos neófitos a vida toda. Não sejamos como meninos, né? E como galhos de folhas de árvores agitados pelo vento, que vai para onde o vento quer levar. Sejamos homens e mulheres que buscam a Deus, que afiam as suas espadas e as suas lanças com ferreiros de Deus. Ainda há ferreiros de Deus em Israel. Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero engrandecer o teu nome pela tua palavra, Senhor.
Senhor, eu não posso deixar de pedir e clamar ao Senhor por perdão dos nossos pecados. A mim, Senhor, que como obreiro, talvez não tenha usado de toda a minha força, de todo o meu tempo para ensinar a tua palavra e para aprender a tua palavra mais e mais como eu necessito. Senhor, te peço perdão por mim e pelos meus irmãos, por nossa negligência, por nossa falta de temor, que nos leva muitas vezes a vermos os nossos irmãos e as nossas congregações sendo influenciadas por ferreiros dos filisteus. Há poder, meu Pai, no sangue de Jesus, para nos purificar de todo o pecado. Mas dai-nos, ó Deus, um despertamento de tal maneira que não venhamos mais a ceder aos anseios da nossa carne, à tentação de descermos aos filisteus, mas que possamos subir até Jerusalém, possamos ir até a casa do pão. Ó Deus querido, aonde há alimento espiritual saudável para nós. Desperta a tua igreja para estudar, meditar, buscar a tua palavra. Ó Deus querido, há muitas pessoas dispostas a abençoar o teu povo, ensinando a palavra. Aviva os pastores, os doutrinadores, os presbíteros da tua igreja, que são os responsáveis por doutrinar o teu povo. Abençoa teu povo, a tua igreja, de tal forma, Senhor, que haja um apetite constante pela tua palavra, pela verdade. Senhor, perdoa aquele que, nesta hora, convencido pelo teu Espírito, através desta palavra, está entregando a sua vida a Jesus. Eu peço que abençoe esta pessoa, que não é evangélica, que não tem experiência com o evangelho, com a palavra, com a Bíblia. Senhor, eu peço que entra neste coração e realiza, Senhor, a tua obra, que é de salvar, que é de libertar, que é de purificar de todo o pecado. Senhor, eu oro por esta vida que está doente, está enferma e precisa de uma cura, Senhor, da tua parte. Precisa de um socorro que só pode vir de ti, Senhor. Eu oro por esta vida agora em nome de Jesus, pedindo ao Senhor e dizendo a esta enfermidade, saia em nome de Jesus. Eu oro por estas pessoas que pediram oração e que disseram no início desta live que precisava da oração dos santos. Ó Deus, eu oro por todas estas vidas, crendo que o Espírito Santo, que revela a palavra, está agora agindo nestes corações, nestas vidas, nestes lares, nestes corpos, nestes relacionamentos. Oro por ministérios saudáveis, oro por igrejas saudáveis, oro, Senhor, por ferreiros em Israel, ou seja, homens e mulheres que amam a tua palavra, que ensinam a tua palavra. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus, nos dando, Senhor, a bênção do Senhor para a nossa noite, para o nosso final de dia, aonde quer que os teus filhos estejam, seja no norte, seja no sul, no leste ou no oeste. Senhor, todos sejam poderosamente abençoados. Em Cristo Jesus. Amém. Meus amigos, quero agradecer